Muito bem, nação, vamos para as notícias do Flamengo aqui, analisando os comentaristas, comparando o elenco do Flamengo contra o elenco do Fluminense. Mas eu gostaria que você deixasse aqui a sua opinião. Para você, quem será o grande campeão Carioca 2023? Escreve rapidinho nos comentários e já deixa o seu like. Vamos bater uma meta juntos de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força aí da torcida do Flamengo aqui no nosso canal, hein? E também compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para você receber todos os vídeos. Mas um detalhe importante é o seguinte, os comentaristas falaram sobre Bruno Henrique. Bruno Henrique pode entrar na partida desse domingo contra o Fluminense. E eles mostraram uma característica importante, é que se o Bruno Henrique voltar a jogar como jogava antes, pode ajudar muito o elenco do Flamengo a sair da situação que está. Então nós vamos aqui analisar nesse momento. Eu gostaria que você também deixasse a sua opinião nos comentários. Para você, o Bruno Henrique é fundamental para o elenco do Flamengo? Escreva nos comentários, deixe a sua opinião. E vamos para o vídeo, créditos ESPN, link na descrição. Vamos então aqui analisar aqui e ver como que o Flamengo pode jogar nessa partida aí contra o Fluminense. Você tem algum... Você tem toda essa certeza, Maestro? Eu tenho. Pelo menos na última escalação que a gente viu, o Pedro foi mantido. E a eficiência dele esse ano continua demonstrando. É que com o Vitor Pereira a gente não tem segurança de que ninguém vai ser titular, né? Mas no caso dele aí, eu acho que não. E numa final, e nesse momento? A dúvida pode ser em relação a quem vai ser o companheiro dele, né? Porque o Gabriel ficou no banco eu falo de Vitor Pereira, eu sempre acho que alguma surpresa pode acontecer, algum jogador ele pode achar que vai ser diferente, que ele Mas ele dá razão a gente pensar isso, né? Ele dá motivo, né? Pelas diversas modificações táticas e pelas escalações que a gente viu nos últimos momentos. Então estão aqui os dois gigantes atacantes de Flamengo e Fluminense, os dois jogadores que podem ser o jogador que vai decidir. Quem tem mais chances de decidir essa partida, Pedrinho? Quem está no melhor momento, Pedro ou Cano? Quem é melhor? Quem é melhor eu não vou falar, não. Assim, eu acho que o Pedro tem um refino técnico muito diferenciado. A qualidade dele, o trato com a bola dele é muito especial. E o Cano é um atacante nota 1 milhão. Porque a gente olha muito a definição do Cano, né? Mas teve algumas situações no jogo. Cara, ele perde a bola, a mudança dele de comportamento rápido, ele volta rápido para defender, ele esquece tudo que ele tem que fazer e é comprometido com o que é pedido para ele, assim. E me impressiona, Cano, né? Pela questão física. Ainda falava dele. Isso ontem, o Cano não se desespera, não fica reclamando. Fica se lamentando. Não, ele volta e continua o jogo. E isso é importante, num jogo tão acelerado, você ter a mudança rápida das fases do jogo e ele muda muito. Olha o desempenho do Cano na temporada. Eu não consigo isolar o contexto coletivo para fazer uma avaliação dos dois. Eu acho que o Cano ele é muito beneficiado do modelo de jogo do Fernando Diniz. Esse número é impressionante, né? Ele faz um gol a cada 70 Ele é muito acionado, né? A troca de passes, toda hora a finalização, a possibilidade dele estar ali sempre de frente para o gol. O Pedro hoje, ele depende das vezes de uma bola, né? Para definir. E o Cano tem mais oportunidade, mas é uma briga dura, Lino. Posso ficar em cima do muro, não? Não. Não? Não. Então... Se você me perguntou se pode, eu vou dizer beleza, que não. Então hoje eu fui com o Cano. Apesar de achar o Pedro mais jogador, tá? Uhum. Mas pelo jogo, assim, o Cano... O jogo do Fluminense favorece o Cano de um jeito que o jogo do Flamengo talvez não esteja favorecendo o Pedro, apesar de o Pedro estar se destacando na temporada. Só para deixar claro, para mim o Pedro é mais jogador, tá? Tecnicamente. Mais jogador, mais jogador. Mas o Cano hoje, ele tem um coletivo que ajuda bastante. É um critério, né? Você tanto pode avaliar tecnicamente os dois, quanto pode olhar o momento de um e de outro. Maestro. São duas características, né? O Pedro sai um pouco menos da área. O Cano é aquele jogador que acho que qualquer treinador gostaria, fazendo com que o time jogue todo direcionado para ele, como é o caso. Ele é muito inteligente, né? O gol que ele faz na última quarta-feira, né? Que ele sai da posição, porque a bola chega na linha de fundo com o Arias, ele está entrando junto com o zagueiro. Quando a bola chega no ar, que o Arias levanta a cabeça, ele dá 2 passos para trás para favorecer o passe do companheiro. Aí depois num toque, e ele é aquele cara dentro da área que não tem não tem tempo ruim, né? Ela chegou nele, ele bate sempre lá.
além do oportunismo. Você vê a quantidade de gols que ele vê. O goleiro defender, ele vai lá e bota ela para dentro. Ela bateu na trave, ele vai lá e bota para ele. Ele tem essa sensibilidade dentro da área que é impressionante dele, né? E o time joga, como disse o Pedrinho, joga toda, a convergência toda é para que ele seja o cara para decidir, né? Ale. O momento, eu acho que é o momento do Cano, né? Em 14 jogos, o cara fez 16 gols, né? Sim, o momento é dele. Mas o outro é aquele cara que pode te decidir. O outro, o ajuste é que não está ajudando tanto quanto poderia. Fez somente 14 em 14 jogos. Não dá. Eu acho que a questão é muito mais do momento, entendeu? De um e de outro. Isso individualmente, né? Lógico que se você for olhar coletivamente o Fluminense, ele vai favorecer muito mais o Cano. Quando você pulou do Pedrinho pro Maestro, eu fiquei contente. Falei, acho que ele vai esquecer de mim. Não. Pedrinho, você é muito pequenininho. O meia lança o lateral cruza e o centroavante perde o gol, nesse caso, né? Olha só, meu voto foi decidido no carro, vindo para cá, né? Porque eu sabia que se eu deixasse para cima da hora, ia ficar numa enrascada. Se eu tivesse que contratar um deles pro Losetti Futebol Clube, eu contrataria o Pedro. Mas acontece que, trazendo para o contexto, se o Pedro não está num dia dos mais inspirados no Flamengo, o Flamengo ainda pode depender do Gabriel para resolver um jogo, do Everton Ribeiro para resolver um jogo, do Arrascaeta para resolver um jogo. Cebolinha. O Cano faz praticamente 2 anos, desde que ele está no Vasco, que ele não tem um direito a um dia ruim. A influência que ele tem nos times que ele tem jogando... E olha que o Fluminense coletivamente é muito bom, muito bem resolvido, como disse o Pedrinho. Eu também sou fãzaço do Fernando Diniz. Mas quando não é o Cano que resolve o jogo, o Fluminense sente falta de um jogador como ele. Os outros não são tão decisivos, tão artilheiros, tão influentes. Então, esse peso, entre aspas, que para ele não parece um peso e que ele está carregando já há bastante tempo, me faz votar no Cano. Concordando que o Pedro é um jogador mais especial, com um repertório maior, mais refinado, que eu contrataria para o meu time se tivesse entre um e outro. Mas o Cano é impressionante como ele decide semana sim, semana também. É o recorte, né? Ontem a gente falava do jogo do Fluminense contra o Sporting Cristal e lembrava na estatística que o Fluminense tinha definido 25 vezes. Dessas 25, 21 o Fluminense definiu de dentro da área. Ou seja, o Fluminense tem processos para conduzir essa bola até o centroavante. Não precisa ficar rifando, não precisa ficar batendo de fora o tempo inteiro. Tem, não só o Cano, né? Tem jogadores com qualidade para construir e definir de dentro da área. Não, só no primeiro tempo foram 2. Teve uma que foi um segundo, né? Logo no início do jogo, que a bola foi cruzada para ele. Por quê? Porque o jogo é todo feito pelas laterais para ser definido no meio. E quando você tem um cara com a capacidade do Cano, né, de finalização com um toque só e bem colocado, ele está sempre bem colocado. E isso é fundamental para um jogador com as características dele, né? E a outra coisa que também me chama é a atenção. Ele perdeu o gol, perdeu a bola, não sei o quê, ele volta para ajudar o pessoal de meio campo. Essa recomposição do Fluminense, dificilmente o Fluminense é pego num contra-ataque com menos de 7 jogadores na sua parte defensiva. Isso aí eu acho que o Diniz deve martelar a cabeça dos caras, perdeu a bola, volta, porque todo mundo tem que fazer. O ideal é você defender com 8, né? Você defendendo com 7, pode olhar. O Fluminense não dá, lógico que quando você erra um passe na saída é completamente diferente. Mas quando o adversário está construindo, então você está atacando, no mínimo ele tem 7 jogadores. E o Cano é esse primeiro cara, que ele perdeu. Tem jogos que no final do segundo tempo, mesmo ganhando com um placar, quando ele perde lá, ele está voltando para ajudar. Isso já está na cabeça, na consciência, já é automático, não só na cabeça dele, mas se tratando de um centroavante, chama mais atenção ainda essa ajuda solidária que ele dá para ele. Agora, sobre o Pedro, né, só para a gente também, para eu encher a bola do jogador que eu falei que eu contrataria, para o meu conselho não me demitir do cargo, eu acho que ele surpreendeu muita gente nessa volta dele ao futebol brasileiro por uma razão. Quando ele chega e ele é reserva daquele Flamengo que está super encaixado com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel e Bruno Henrique, o rótulo que se impõe ao Pedro é de um grande artilheiro, mas que não teria, caso entrasse no time, a mesma condição técnica de articulação, de sair da área daqueles 4 que jogavam. E quando ele recebe oportunidades, principalmente a sequência definitiva dele como titular, ele mostra que ele evoluiu na passagem dele pela Europa, mesmo sem jogar tanto, mesmo com lesão e mesmo numa passagem que não foi relevante para a carreira dele, mas ele faz esse trabalho muito bem.
Ele sai da área, ele protege, ele toca de primeira, ele municia os atacantes, ele gera espaço para passar. Ele não é nenhum poste, né? Não, não que se tinha essa imagem dele, mas era a imagem de um jogador que sai do Brasil muito mais definidor do que qualquer outra característica. E ele agrupa uma série de outras coisas nessa... Ele ainda é jovem, né? Ele evolui. Também é um jogador que não se restringe a faixas de campo ou a tipos de jogada. Eu acho que a evolução dele, com essa curta passagem que ele teve para a Europa, vem exatamente disso. Ele deixou de ser aquele jogador único, exclusivo de referência, para ser um jogador que ele saindo da área, ele sabe servir os companheiros. Agora tem que ver se o esquema do Flamengo vai dar para ele liberdade para fazer isso o tempo inteiro, né? Porque o Flamengo vem construindo muito nesse jogo de velocidade pelos lados, né? Vem fazendo um outro tipo de jogo. Não é mais aquele Flamengo que costurava por dentro. Você não tem o Everton Ribeiro como titular, em tese, né? Não tem jogado, não tem sido titular o jogador escolhido. Está sem o Arrascaeta, você não tem como utilizar. Você tem 2 volantes atrás do centroavante. Você já tem menos o jogo por dentro pensado. Você tem mais os caras de lado, com os 3 zagueiros e os 2 alas bem aprofundados. Ou pelo menos do outro lado um ponta, quem sabe com o trabalho do lateral por dentro. Se tiver o Felipe Luiz, um outro tipo de construção. Mudou muito o Flamengo, muito para esse centroavante. O Flamengo jogava pelo corredor central o tempo inteiro. Né? Então, assim, tinha muitas conexões ali, trabalhos curtos, né? E agora, tentando usar os lados, o Cebolinha acaba que não faz nem uma beirada. O Cebolinha joga no tanto que ele dá o passe para o Ayrton no clássico. É o Ayrton que faz essa... O Ayrton é que faz o corredor. E aí o Pedro, a percepção do... Eu acho, como eu falei, eu acho o Pedro mais jogador em termos cognitivos e refino técnico. Ele sabe exatamente até onde ele pode ir na questão de flutuar. O Gabi, você percebe que às vezes ele pula até as 2 linhas e ultrapassa, vem quase aqui nos pés do volante buscar. O Pedro não. Ele fica exatamente num setor para gerar um pequeno espaço. Tanto quando ele dá aqui, ele já sabe onde está o Cebolinha, ele sai no espaço curto, ele não passa muito. Ele não vem buscar para construir. É uma fugida diferente, entendeu? Esse jogo de agora, ele não favorece tanto o Gabigol, tanto que o Gabigol fala que quer jogar de centroavante. Favorece o Pedro? Mas olha só, ele não favorece entre aspas, porque assim, o Gabi jogou de dupla de atacante porque o jogo era por dentro. Só que assim, ele traz o Cebolinha. O Cebolinha está fazendo uma função mais ou menos do Gabi, só que pelo lado esquerdo. Porque quem faz o corredor é o Ayrton. Então o Cebolinha está se aproximando do Pedro, jogando ali, a gente chama no meio corredor, entre o corredor lateral e o corredor central. Ele fica ali. No tanto que ele causou dúvida no Samuel. Porque aí o Samuel tem que fechar um pouquinho, senão ele infiltra. Quando o Samuel fecha um pouquinho, ele dá a beirada pro Ayrton. Então, assim, só que o Gabi jogava no outro corredor, no meio corredor do lado direito. Ele descolava um pouquinho, né? Ele descola ainda muito para fazer aquela virada no segundo pau, que o Bruno Henrique fez 200 gols com o Gabigol assim. Então o Gabigol jogava como uma dupla de ataque, só que mais pelo lado direito. Como ele usa o Everton, Cebolinha, acaba que essa função passa a ser pelo lado esquerdo. E o Gabigol teve que abrir demais e fazer corredor. Que ser um ponteiro como o Matheus França foi. E aí, nessa recomposição... O problema não é quando está com a bola. Exatamente. O problema é sempre... É isso aí. Você acha que ele teve razão de fazer essa reivindicação? Mas... É uma coisa muito pessoal, né? É uma coisa muito pessoal. Isso é normal? Não, normal não é, porque o cara quer jogar sempre, né? Mas se ele está sentindo... Parece que é o 8º jogo que ele fez sem marcar gol. Você imagina, o cara que foi artilheiro Porque o normal é o jogador dizer, o professor me bota, eu jogo onde ele me botar. Mas ele chegou num patamar que pode reivindicar isso. Mas acho que ele pode jogar junto com o Pedro. A forma como ele vai, na hora que perder a bola, fazer com que Porque o grande problema do Flamengo, desde o início da temporada, é a recomposição, é a perda da bola. Por isso que ele coloca 2 caras com uma vitalidade muito grande, né? Que é o Cebolinha e o garoto, o França, mas em compensação ele perde, ele tem uma perda técnica muito grande na hora de você pensar, na hora que você tem a bola, entendeu? Agora eu não entendi uma coisa, me responde, como é que o problema do Flamengo pode ser defensivo, entre aspas, né, recuperar a bola, se ele tem 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes e ainda tem que ter o Gabigol para correr atrás o tempo inteiro? Tem, todo time vai precisar dele. Porque os 3 zagueiros e os 2 alas se unem numa linha, que é a primeira. Você não pode ter uma linha de 5 e na frente dessa linha de 5 você só ter 2 homens. Senão, esses 2 vão ter que fazer uma cobertura de um campo muito largo, o adversário vai fazer os 2 de bobo. Você lembra quando eu falei no 3-5-2? É exatamente isso. Se você fizer a linha lá atrás, você vai
numericamente você vai estar inferior. Então você é obrigado a uma volta pela direita e uma volta pela esquerda, para não dar tanta liberdade para fazer 2 contra 1 em cima do lateral, o ala. Porque hoje existe... O que eu acho que o Flamengo deveria melhorar é a sua marcação no primeiro momento. Pressão pós-perda. Exatamente, porque você hoje marca, a forma como você marca, ela depende em qual altura você está marcando. Você não marca no 5, 4, 1, lá na frente, em bloco médio. Você está marcando no campo do teu adversário ou pressão, você ajusta encaixes diferentes, você ainda não montou as 2 linhas, você pressiona de outra forma. Isso é que o Flamengo precisa fazer melhor para não ser obrigado o tempo todo a recorrer a essa marcação que vai lá perto da sua própria área. E aí exige sim que o Gabigol, ou seja lá quem for o jogador que estiver fazendo essa função, recomponha e do lado esquerdo também. Mas isso ele perdeu. Isso o Flamengo eu acho que não. Isso é que o Flamengo precisa melhorar. O Flamengo não teve ainda nessa temporada. Não mostrou ainda. Não mostrou. Vou usar um termo mais antigo, que é o atacar marcando. Nada mais é do que você posicionar a tua equipe já preparada para quando você perde a bola. E aí eu não quero fazer nenhuma referência ao Jorge Jesus. A gente já falou isso 200 vezes e eu vou ser repetitivo. Isso é uma entrevista do Felipe Luiz. Mas só para ajustar o que a gente quer e deixar mais claro para a galera de casa. O Jorge Jesus falava, quando o Rafinha chegar na linha de fundo, Gerson, Arão, atrás do Rafinha, os 4 na área, o quarteto, cada um buscando seu espaço, Gerson no rebote pelo lado direito, Felipe Luiz no rebote pelo lado esquerdo e os 2 zagueiros mais pro lado do setor da bola. Já está ali, ou sendo linha de passe ou preparado para dar o bote quando perde a bola. O problema é que o Flamengo vai se estruturando no campo ofensivo e não tem conexão, não tem nenhum gatilho ou informação para quando perde a bola. E aí perde a bola, corre para trás. E as costas, como joga com os 2 alas, as costas dos laterais vulneráveis. Eu vou pedir uma resposta rápida para vocês. Eu não vou resistir à tentação, vou dar uma esticada no conteúdo aqui. Bruno Henrique treinou durante a semana. Não vai ser titular, mas em breve vai ser opção para voltar. Já é, né? Opção para voltar ao time do Flamengo. Aonde, Pedrinho? Eu vejo ele fazendo... Só lá dele, né? Hoje no lugar do Cebolinha. E a posição mas que ele já fez. Como é que ele, com que função ele vai ter com Ayrton Lucas? E na movimentação do Pedro? Ele encaixa, maestro? Não, vai encaixar como ele encaixou com o Gabriel também. Né? Eu acho que o Bruno Henrique ele tem uma característica. Ele não é aquele jogador que tem diversas formas de jogar. Ele é um cara esguio, veloz. Ele não é se ele parar a bola dificilmente ele vai driblar o adversário. Ele é diferente do Cebolinha, hein? Não, completamente diferente. Mas eu acho que ele só pode jogar naquela posição dele ali, né? Aberto, né? Para poder, inclusive, ser explorado na hora da recuperação da bola pela velocidade dele, fazendo aquele facão quando a jogada estiver pelo lado contrário. Aquele facão precisa de espaço. O Pedro vai ter que ter outra movimentação. Muda um monte de coisa. Mas ele não precisa ser o ponta, né? O Bruno Henrique pode fazer tudo isso que o Maestro está falando. Não, ele fez gol por tudo quanto foi lado. No meio, pelo lado O Ayrton esquerdo. pode continuar atacando a linha de fundo com o Bruno Henrique fazendo esse meio corredor. Gostei da expressão que o Pedrinho usou, que hoje o Cebolinha está fazendo. Eu acho que o Bruno Henrique tem até mais características para fazer ali, como um dos 2 homens por trás do centroavante, do que o Cebolinha. E ele vai ser uma ótima opção para o Vitor Pereira, isso aí não tem dúvida. É fácil de encaixar, Pedrinho? Dentro do modelo dele, assim, a disputa teoricamente é com o Cebolinha, porque o Bruno Henrique joga pela esquerda, só que o Bruno Henrique fez dupla de atacante com o Gabi, só voltava na esquerda quando ia fazer recomposição defensiva. Tinha o Arrascaeta ali. Tinha o Arrasca ali. Então, assim, teoricamente, ele dando o corredor para o Ayrton, ele traz o Bruno Henrique um pouquinho para dentro. O que eu não posso e não quero acreditar é que vai existir ainda a linha de 3, com os 3 zagueiros, e ele use o Bruno Henrique como ala tirando o Ayrton. Eu não quero viajar nessa maionese. E é para manter o Cebolinha... Era aí que eu queria chegar. Ele usou o Marinho aí também. Eu estou querendo usar o raciocínio... Não, né? Óbvio que não. Aí seria o cúmulo do absurdo. Principalmente de um jogador que está um ano então, parado. Assim, você não pode dar para ele a posição que vai percorrer maior distância. A discussão é a seguinte. Nós temos, eu falei isso já aqui no Seleção mesmo, nós temos que começar a ficar habituados com a situação de ter grandes jogadores no banco de reserva do Flamengo. Então é a Cebolinha disputando com o Bruno Henrique, a Arrasca disputando com o Everton, o Gabi com o Pedro. E que bom que eles significam variação também. Tem favoritômetro, sim. O Flamengo vence por 2-0 nesse momento. O Fluminense teve uma semana melhor, a semana de Libertadores do Fluminense foi muito boa.
O Flamengo vem de derrota, o Fluminense venceu o Sporting Cristal, o Flamengo perdeu para o Alcas. E o ambiente nos dois meio que se inverte em função da Libertadores. Mas há uma vantagem. Qual é o favorito? Essa vantagem eu acho que dá ao Flamengo 55-45. Depois de tudo dito, 55-45. Porque uma coisa é você construir, né, espontaneamente o resultado, 2-0. A outra coisa é você estar obrigado a fazer 2-0. O Fluminense pouco se importa, né, com o adversário. Ele vai fazer o mesmo estilo de jogo que a gente já sabe como o Diniz ele vai dispor a sua equipe para jogar. Vai marcar lá em cima sem deixar jogar. Só que ele não pode, se ele tomar mais um, praticamente o jogo vai estar 3-0, aí é complicado, né? Rapaz, achei que a diferença pudesse ser maior. Qual é a tua diferença, Pedro? Para mim não é maior por 2 motivos. É pelo desempenho e pela questão emocional, né, maestro? O Flamengo chega pressionado e o Fluminense com outro astral com relação ao que foi o jogo. Por causa da Libertadores? Por causa da Libertadores. Vitor pressionado. Então, assim, eu vou ficar com o maestro aí, 5-5, 4-5. Ali. 65-35 para o Flamengo, unicamente pela questão da vitória por 2-0. Eu acho que você ter a vitória, ter o empate, ter a derrota por um gol de diferença, te aumenta muito a possibilidade de título, embora eu acho que o Fluminense joga melhor futebol do que o Flamengo. É um time mais harmônico, mais bem resolvido. Olha o cenário emocional, que difícil. Começa o jogo, é lógico que é tudo na imaginação, mas pelo desenho do que a gente tem visto do jogo do Fluminense com relação ao jogo do Flamengo em termos de desempenho. O Fluminense faz 1-0 no Flamengo no início do jogo, como poderia ter feito no primeiro jogo. O emocional do Flamengo vai ter que se estruturar muito. Então tá aí, nação. Tá aí os comentaristas falando aí sobre a partida de hoje. E um detalhe importante que eu achei aí é sobre a possibilidade aí do Bruno Henrique ir pra partida, hein? Já pensou? Bruno Henrique podendo ir aí pra partida, podendo ajudar muito aí a equipe do Flamengo. Seria muito interessante a gente poder ver aí o que poderia acontecer nessa partida. Então vamos ver o que vai acontecer. Tá aí, os comentaristas falaram tudo sobre essa partida. Tem o destaque que é o Pedro. E também, quem deve jogar, Pedro ou Gabigol? Nós não sabemos qual que vai ser a ideia do Vitor Pereira para essa partida. Nós não sabemos. Eu acho que ele vai colocar novamente o Gabigol no banco e deve colocar aí o Pedro aí como titular. Não porque eu quero, mas porque eu penso que ele deve fazer isso, né? Ele deve colocar o mesmo time que jogou na primeira partida. Vamos ver como ele vai fazer, vamos ver como o Flamengo vai reagir. E eu torço muito pro Bruno Henrique entrar. Para ele começar a deslanchar aí no Flamengo, poder ajudar o Mengão, e vamos ver o que vai acontecer. Nação, um abraço para vocês, deixa o like e a gente se vê aí no próximo vídeo.